Estamos de volta. Obrigado por continuar conosco e assista agora uma entrevista com Geraldo Guimarães, concedida ao programa Despertar Espírita. Jesus, ao aproximar a sua partida, disse aos apóstolos: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito." Atualmente, a astronomia estima que apenas a Via Láctea, onde se encontra o nosso sistema solar, possui de 200 a 400 bilhões de sóis. Nesse contexto, a Terra é um dos menores planetas do sistema solar, onde o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Quais as descobertas da ciência na atualidade sobre a vida além da Terra? Os diferentes mundos que circulam no espaço sideral são habitados? Se houver habitantes em diferentes mundos, serão semelhantes aos da Terra? Os mundos estarão no mesmo nível de desenvolvimento intelectual e moral? O que o Espiritismo diz sobre isso? Para tratar deste tema, encontra-se aqui Geraldo Guimarães. Ele é orador espírita e editor da revista Despertar. Geraldo, muito bom ter você aqui com a gente, viu? O prazer é meu. Geraldo, Jesus nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos refletir sobre a significação dessa frase. Nós temos que nos reportar um pouco à ciência, né? À cosmológica, porque afirmam que há 15 bilhões, é uma teoria, de anos atrás, houve uma explosão galáctica, ninguém sabe do que e de onde, que deu origem a um macrocosmo que dizem é constituído de 25 a 50 bilhões de galáxias. A coisa é tão grande que a diferença entre o cálculo é majestoso, olha, de 25 a 50 bilhões. Acima da capacidade de raciocínio normal. Então, esse universo, ele se dilata à velocidade da luz. E atualmente há um novo conceito dizendo que ele se autorrenova, porque há outras explosões dentro dele, dando continuidade, né, a esse processo todo. Exatamente. Infinito. Esse é o universo. Quais são os astros do universo? Alguém disse assim, que o macrocosmo é igual às árvores que tem na Amazônia e que os astros representam as folhas das árvores que tem na Amazônia e que representa a quantidade de sinapses que ligam os neurônios. Vejam que grandeza é o macrocosmo e ainda quase desconhecido, porque ninguém sabe nada dele. Na década de 80 houve um encontro na Europa dos grandes estudiosos do cosmo e eles concluíram de uma forma interessantíssima. Sabe o que é que eles concluíram depois do encontro? A hipótese Deus. Extraordinário. Jamais acreditaram que houvesse Deus por detrás do macrocosmo, mas levantaram a hipótese, tal a complexidade da grandeza do universo. A hipótese Deus. Então, o universo é o maior enigma que existe. Se você observar, existe um microcosmo que é igual ao macrocosmo. A quantidade de astros, entre aspas, que tem no microcosmo é tão grande quanto no macrocosmo. Nós não sabemos nada ainda. Estamos mergulhando na intimidade disso tudo. Mas, como levantam possibilidades de constelações, de estrelas, né? A gente vai levantando também a possibilidade de planetas que possam ter habitantes. E aí eu chegar na próxima pergunta. Se todos esses astros têm ligados a eles habitantes, espíritos pelo menos, em evolução. Agora nós vamos à doutrina espírita. A nossa visão é a visão espírita. E a doutrina espírita diz que o macrocosmo não é nada. Porque Deus cria desde a eternidade. O universo que nós conhecemos não representa coisa nenhuma. Porque o universo é infinito.
O que nós sabemos do macrocosmo e do seu diâmetro não significa coisa nenhuma diante do infinito e da criação divina que vem desde um tempo imemorial que a gente nunca vai conceber. Quando começou a criar? Então ele tem criado macrocosmos pela eternidade. Então, se Deus existe desde a eternidade, ele sempre criou. Sempre trabalhou, dizem os espíritos. E esses universos têm um ciclo. Eles têm um objetivo, que é a evolução. Eles vão crescendo, crescendo, crescendo e se transformando. Na tese espírita, há espíritos por toda parte. Tanto espíritos começando a sua evolução em planetas primitivos, quanto espíritos evoluídos no universo além das fronteiras orgânicas, materiais, tomando conta do universo material. O Livro dos Espíritos afirma que Deus cria e entrega a administração da criação aos espíritos divinais superiores. E eles dizem que a vida se espalha por toda parte. Ela não existe somente nos centros materiais, nos mundos. Entre os mundos, a vida. Eles explicam que essa vida transcende a nossa compreensão. O número de astros do macrocosmo não representa nada diante dos espíritos criados e que existem nesse macrocosmo, além dele e nas dimensões espirituais. Agora, Geraldo, é interessante isso pensar. Os habitantes seriam semelhantes? Seriam parecidos? Aqueles, pelo menos, ligados à matéria? Ou não? Em determinado contexto, sim. Quando Maria João de Deus, através de Chico Xavier, descreve uma visão de Marte, descreve seres iguais a nós. Quando Humberto de Campos fala de uma viagem a Marte, descreve seres iguais a nós. Quando Allan Kardec fala com os espíritos sobre os espíritos que habitam em mundos onde estudam música divina, se refere a seres da Terra que estão lá com seres iguais. As referências que temos, espirituais, dos espíritos, são sempre relacionando esses seres aos seres da Terra. Eles são parecidos com os seres da Terra. Agora, não precisam ter corpo físico. Os que já evoluíram, não. Porque com a evolução você perde o corpo físico. Você passa a ter um corpo espiritual e vive numa dimensão além da matéria, que é uma dimensão espiritual, onde tudo é diferente. No entanto, as referências que temos são de seres que se parecem com seres da Terra. Se você levar em conta 400 milhões de sóis, só na Via Láctea, que é a nossa galáxia, você imagina a possibilidade de vida inteligente. E se essa vida da galáxia for parecida, for igual? É claro que você não pode pedir que em Vênus o corpo seja igual ao seu e ao meu. Que a própria estrutura física do planeta é muito diferenciada. Em Plutão, um frio absoluto, e você vai viver com esse corpo, não dá. E as pressões atmosféricas diferentes, onde o corpo tem que suportar 10 mil vezes mais do que a pressão que nós suportamos. Então, variando de mundo para mundo, a constituição orgânica deve diferir, até a utilização do material componente do corpo, que são completamente diferentes ou muito acima da nossa escala atômica. Ou então em corpos tão sutis que não é possível nós identificarmos estando encarnados. Os corpos sutis, nós já sabemos que existem na própria Terra, nos mundos espirituais, nas dimensões espirituais. Mas os espíritos se referem a civilizações, através do infinito, que venceram a matéria, que evoluíram, perderam o corpo, perderam o perispírito. Eles vivem aonde? Em dimensões espirituais, em mundos espirituais, que nós não podemos catalogar direito, porque as revelações são mínimas ainda. Nós nem entendemos direito o que é a vida no planeta Terra e em derredor do planeta, quanto mais nas regiões espirituais, onde a matéria não mais existe, onde o espírito perdeu o corpo. O que é o espírito? O espírito é uma chama. O espírito é uma energia. Como é que você pode entender uma energia sem forma? Agora, há diferenças morais entre os espíritos que vagueiam ou que habitam os diferentes mundos? É natural, é só você olhar para a Terra. O universo é um reflexo do planeta Terra, como o planeta Terra é um reflexo do universo. O processo evolutivo é igual em toda parte.
Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes e marcham para Deus através dos processos evolutivos. Então esses planetas são na realidade escolas? Poderíamos fazer essa comparação? São escolas e ao mesmo tempo oficina de trabalho, templos, porque eles englobam todas as experiências necessárias ao aperfeiçoamento. Por exemplo, você veja, Emmanuel explica que quando nós éramos um planeta primitivo, da constelação do cocheiro, do sistema de Cabra ou Capela de um planeta, milhões de espíritos evoluídos intelectualmente vieram para a Terra, sem a evolução moral, dando origem às grandes civilizações do passado. E depois retornaram para suas plagas, e outros ainda ficaram aqui aprendendo ou agradecidos ao planeta. Atualmente falam que na constelação das Pleiades existe um sol de rara beleza. E desse sol estão vindo espíritos para a Terra. Dizem que são crianças índigo, crianças cristal. Os primeiros têm muita cultura e pouca evolução espiritual. Os segundos são altamente espiritualizados. Vêm colaborar com o nosso planeta na sua mudança de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. É sobre isso que agora eu gostaria de conversar com você. Porque Kardec coloca uma escala em forma assim bem didática, começando pelos mundos primitivos e falando que os planetas passam por essas etapas. Nós então estaríamos passando de um planeta de provas e expiações, onde imperam as dores, para um mundo de regeneração. Fala sobre isso conosco. O mundo de expiação e provas é um mundo onde predomina o mal e a ignorância. O mundo de regeneração é um mundo onde predomina o bem e o conhecimento, mas embora ainda existe o mal e a ignorância. Então ainda haverá mundos felizes, mundos onde estejam espíritos bem evoluídos. Mundos perfeitos, onde a ignorância e o mal desapareceram. Mas nós vamos chegar lá. Muito obrigada, querido, pela sua presença no nosso programa. Eu lhe agradeço muito, a você e ao programa. Chegamos ao fim do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Agradecemos a sua sintonia, desejamos um ótimo fim de semana e contamos com a sua presença no próximo sábado. Muita paz.